É com muita alegria, é com o coração mergulhado em esperança que aqui nos encontramos nesta noite, atendendo a um convite muito carinhoso do nosso querido José Roberto, desta casa que temos um carinho, né? O Centro Espírita Joana d'Arc, esse nosso querido bairro, né? Da nossa querida Uberlândia. Quanto tempo, né? E agora, nesse tempo em que, através desta oportunidade maravilhosa, que os meios de comunicação se ampliaram através das mídias sociais, estamos chegando até você, que nesse momento se encontra aí no seu lar, como nós outros aqui nos encontramos também no nosso lar. Então, só temos que agradecer. Este ano, para nós do movimento espírita, um ano especial. Não só pela bela experiência que já estamos caminhando, né? Nesta semana, estamos aí muito prestes de estarmos completando, né? 15 meses dessa experiência bendita e maravilhosa que estamos tendo, né? Porque é este o olhar que nós temos que ter, vivendo a pandemia, tendo a esperança a cada dia. Então, neste ano muito especial para o movimento espírita, no dia 15 de janeiro, precisamente, nós comemoramos 160 anos da segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns. E, ao longo dos 12 meses, com a permissão do alto, estamos na metade do ano, estamos no mês de junho, nós temos trazido às casas espíritas esta oportunidade de uma reflexão sobre esta obra. Só que a nossa preocupação em todo o planejamento dos 12 temas, das 12 reflexões, não foi tratar a parte científica. A nossa preocupação foi de que a temática em cada um dos nossos encontros nós pudéssemos encontrar algo no Livro dos Médiuns, mas também que pudéssemos alimentar no Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo esta conectividade. Então, se alguém espera nesta noite que venhamos versar sobre a parte científica, muito pelo contrário. Aqui nós queremos dar a você, companheiro, companheira, a oportunidade de ver a importância do estudo no exercício efetivo da mediunidade. E aqui não vamos tratar somente do aspecto da mediunidade ostensiva, mas vamos fazer aquilo que a espiritualidade fez com muito carinho e muito cuidado, aquilo que se encontra no item 159 de O Livro dos Médiuns. E aqui já começa. Nós não vamos fazer essa leitura. Se você estiver próximo aí dos seus livros, ou então anote para que você possa ir lá e verificar o que a espiritualidade nos trouxe nesse item de número 159. Para a noite de hoje, o nosso tema é: a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Preste atenção.
Aqui não é uma pergunta, é uma afirmativa. É algo que a espiritualidade nos traz com muita propriedade. E vamos fazer aqui, né, uma caminhada cronológica. Por que, Belmiro, uma caminhada cronológica? Sim, para a gente mostrar a beleza da codificação. Você vai numa obra e você encontra esta conectividade com outra obra. É como se a espiritualidade estivéssemos a nos mostrar ao longo de todo esse processo, que se inicia, né, lá em 18 de abril de 1857, e que vai caminhando até os nossos dias. Aqui a primeira citação que vamos trazer na noite de hoje, ela encontra-se numa obra que a maioria dos espíritas, de uma maneira muito especial, não tem esse cuidado, esse carinho e esse zelo por essa obra, que é o que é Espiritismo. Uma obra de 1859. Então, já se fazia 2 anos que tinha vindo a lume o Livro dos Espíritos. Nesta obra, tem um capítulo de número 2, intitulado Noções Elementares de Espiritismo. E temos lá o item 79, que ele tem como, está dentro de um subtítulo, Qualidade dos Médiuns. E aí, Kardec vai nos trazer a seguinte orientação. Abre aspas. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Fecha ponto e fecha aqui com aspas. Aí nós tivemos um carinho, um cuidado. Qual foi esse carinho e esse cuidado? De ir lá no dicionário e buscar a definição de digno e também de indigno. Porque é muito interessante a colocação da espiritualidade, tanto nos mais dignos, como nos mais indignos. Então, se nós formos olhar aqui, a balança, né, as duas, vamos dizer, os 2 pratos estão com o mesmo peso. A balança está no seu ponto igual, fiel, né? Não tem um prato nem com mais e nem outro com menos. E aí, indigno, digno, segundo o dicionário, merecedor, credor, benemérito, ilustre, grande, nobre, hábil, capaz. E aí, algo muito interessante nessa última definição, merecido, corresponde ao merecimento, proporcionando. Então, ele coloca que isto está concedido aos dignos, como nos mais indignos. Indigno, não digno, quer dizer, contradiz tudo aquilo que foi trazido até agora, não merecedor, impróprio, que pratica indignidades, desprezível, vil, indecoroso. Mas aqui nós não podemos esquecer de um detalhe. A faculdade mediúnica é propriedade do organismo. E prestem muita atenção, porque não esperem, durante a nossa reflexão, que nós vamos trazer para vocês um loco, né?
um órgão, que essa mediunidade, que esta disposição, essa propriedade. Mas vamos aqui fazer uma provocação. Nós vamos fazer aqui, trazer com que você tenha muito cuidado, né? E mais do que esse cuidado, mostrar a importância do estudo, no exercício, não, no conhecimento referente à mediunidade. Porque, às vezes, nós ficamos tão preocupados, né? E esta preocupação, nós acabamos canalizando toda uma energia, quando nós deveríamos ter a preocupação do conhecimento. Até porque, né, de acordo com o item 159 de O Livro dos Médios, só antecipando aqui, né, todos somos médios. Te faço um convite para ir lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 28, que nós temos lá, né, uma parte que fala sobre o anjo guardião. E temos lá, né, primeiro um prefácio e depois 3 orações sobre o anjo guardião. Leia, para você poder compreender, e mais do que isso, né? As casas com as quais nós estamos levando essa reflexão todos os meses, nós temos dito aos companheiros que vou, né, todos os meses fazer esse questionamento. Como anda a sua relação com o seu anjo guardião? Como anda a sua capacidade de ouvir? Como anda a sua capacidade de ver? Como? E como anda a sua capacidade de falar com seu anjo guardião? Fica aí esta primeira reflexão de forma prática, né, para esta nossa caminhada. A segunda referência da nossa reflexão, ela está lá no Livro dos Médios, do ano de 1861. Então, nós vamos sair de 59 e vamos para 61. Lá no capítulo de número 17, da formação dos médiuns, no item 209, desenvolvimento da mediunidade. Olha o que a espiritualidade nos traz nesse trabalho magnífico do nosso querido codificador Allan Kardec. No médio aprendiz, a fé não é a condição rigorosa, sem dúvida, lhe segunda os esforços, mas não é imprescindível. E aí fizemos questão de ir ao dicionário até para ajudar aqui na nossa caminhada do entender para viver. Que não se pode dispensar. Quer dizer, mas não é indispensável. Até porque a fé, ela não tange naquilo que nos coloca como condição dentro de uma convicção. Fé é algo que alimenta, é algo que traz a essência do ser como criatura vindo do Criador. E aí, Kardec continua. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu melgrado
enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Então, aqui pela segunda vez, nós temos ratificado a condição, né, de que esta oportunidade está no ser encarnado. E daqui a pouco vocês vão entender isso com mais precisão. Lá no livro, O que é Espiritismo? Uma propriedade do organismo. Aqui agora, no livro dos médiuns, esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. E para fechar, né, esta parte do embasamento na obra básica, nós vamos encontrar no ano de 1864, na terceira obra da codificação, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós temos lá, no item 11, uma citação evangélica, que eu os convido depois a recorrer. E a partir dessa citação, né, evangélica, Kardec, no item de número 12, nos traz uma belíssima reflexão. O item 11 e o item 12 estão lá no subtítulo. Não são os que gozam de saúde que precisa de médico. E esse item 12, ele é muito belo, porque ele nos deu a oportunidade de trazer 3 reflexões embasado neles, para que pudéssemos fazer esta caminhada que estamos fazendo nesses 160 anos de comemoração de O Livro dos Médiuns. E a espiritualidade nos diz o seguinte: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. É daqui que nós tiramos o título da nossa reflexão. Como bem falei lá no princípio, a preocupação nossa é alimentar a inteligência para que esta inteligência alimentada possibilite a sensibilidade dos sentimentos. Que nós possamos entender a beleza de estarmos encarnados, pois somos almas tendo a oportunidade de viver uma experiência belíssima, que é estar na matéria. E aí entendermos que somos espíritos vivendo uma experiência humana, enquanto a maioria de nós não vivemos dessa forma. Acreditamos até o contrário, né? E assim o fazemos, acreditando que somos humanos. Sim, estamos humanos, somos espíritos. Então estamos aqui num processo de passagem e, como tal, trazemos não só como esta afirmativa que a espiritualidade nos faz, mas tantas outras, para aqui na matéria vivenciarmos no sentido de, à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus, sairmos daqui
melhor do que quando aqui chegamos. Então, a espiritualidade diz assim, digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer homem pode ser dotado. Como de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Então aqui fica muito claro, não só claro, mas com consistência, aquilo que a espiritualidade começa a trazer de forma, para que pudéssemos entender. Em 1859, em 1861 e fecha aqui agora em 1864. Propriedade do organismo. Uma faculdade que se prende a uma disposição orgânica. E aqui no livro de O Evangelho segundo o Espiritismo é afirmação. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. E nos dá um exemplo. Da mesma maneira que somos dotados da capacidade de ver, da capacidade de ouvir, da capacidade de falar, assim também o somos na questão da mediunidade. E aqui não estamos entrando no mérito da questão da mediunidade ostensiva. Não é este o nosso objetivo. Mas sim, nesta oportunidade. Nesta oportunidade. Estão lembrados? Há pouco, como anda a sua capacidade de ver? Como anda a sua capacidade de ouvir? Como anda a sua capacidade de falar com seu anjo guardião? E até mesmo com aqueles e aquelas que já partiram, mas tem um carinho muito grande por você, que zela, que vela. E é interessante, porque a nossa necessidade de clarear para que tenhamos a capacidade de apreender e aí viver. Fomos novamente no dicionário. Buscar o que, Belmir? A palavra inerente, intimamente unido, que é atributo ou propriedade de algo ou alguém, intrínseco, que faz parte de pessoa ou coisa inseparável. Inseparável. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Ela é intrínseca a você, meu querido, minha querida. Ela é inseparável. Não tem condições. Só que aqui não vamos entrar no detalhe do compromisso, ou mais do que o compromisso, da oportunidade de uma forma ostensiva de trabalho. Mas em menor grau, alguma disposição você tem. Disposição, predisposição, tendência ou habilidades
ou habilidade para algo. Você tem. Não vamos aqui mensurar o tamanho, mas você tem. Tem o quê? Uma disposição orgânica dos órgãos, ou a eles relativos, inerente a um organismo, que é relativo aos seres vivos e que vem de um organismo vivo. Que é alma. Está lá na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é alma. Alma é o espírito encarnado. Então, se temos uma estrutura, essa estrutura está apta. E é muito interessante, meu querido e minha querida, porque eu disse que é uma caminhada que inicia em 1857, de uma forma estruturada, tendo esta base filosófica, científica, convergindo para um aprendizado maravilhoso num aspecto religioso, ou melhor, de religião. E Emmanuel, numa das suas obras maravilhosas, que eu tenho um carinho muito grande, que eu muitas vezes recorro a esta obra, que é O Consolador. Na terceira parte, que tem como título Religião, tem lá um capítulo de número 5, Mediunidade. E nas 411 perguntas que lá se encontram, nós temos a número 382, que versa sobre o desenvolvimento da mediunidade. Eu não trouxe a pergunta, mas a minha preocupação aqui foi trazer parte da resposta para mostrar que, da mesma forma que o codificador nos traz, esta caminhada continua sendo alimentada com conhecimentos e informações que vão a cada dia dar ad referendo a esta afirmativa. Sendo luz que brilha na carne, sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrestre, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência. Sempre que se encontre ligada, aos princípios evangélicos, a sua trajetória pela face do mundo, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Luz que brilha na carne. Luz que brilha na carne. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, e que possibilita a criatura, na sua condição terrestre. É o que a gente ainda não consegue perceber, que esses bondosos amigos, aqueles que aqui estiveram conosco e que um dia tiveram que partir, da mesma maneira como nós vamos partir, no momento certo, na hora certa. Voltam para nos dizer, para nos orientar, para nos acalentar, para nos informar. Mas nós estamos tão preocupados
e preocupadas, né, com a questão de quem é e como é, e esquecemos de voltar-se, interiorizar. 15 meses de aprendizado. A ética do cuidar. A aprendizado do cuidar-se. Voltamos para a nossa essência. Porque se não entendermos e nos interagirmos com esta essência, como vamos fazer a nossa caminhada? E é muito interessante que, da mesma forma que Emmanuel nos traz esta informação, tivemos também o cuidado e o carinho de buscar algo na nossa querida Joana de Ângeles, na sua obra Estudos Espíritas. Temos lá o capítulo de número 18, intitulado Mediunidade. Nesse trabalho também, desse nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, nesta contribuição magnífica, da mesma maneira como há pouco recorremos ao nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, através do nosso querido Emmanuel, mas agora é Joana que vai alimentar a nossa reflexão. Nesse capítulo de número 18, Mediunidade, ela traz o conceito. E nesse conceito, Joana nos diz: faculdade orgânica. A mediunidade se encontra em quase todos os indivíduos. Não constitui patrimônio especial de grupos, nem privilégio de castas. É inerente ao espírito que dela se utiliza, encarnado ou desencarnado, para o ministério do intercâmbio entre diferentes esferas de evolução. Faculdade orgânica. Faculdade orgânica. Então, aquilo que a espiritualidade nos trouxe lá nos primórdios da codificação, hoje, a espiritualidade continua a nos afirmar. Mas como anda a nossa disposição? Como anda o nosso interesse em mergulhar a cada dia na busca desse conhecimento? E mais do que a busca desse conhecimento, o que nós temos feito? De que maneira que nós temos tratado esse cabedal de informações? Aqui quero trazer um detalhe muito interessante. A União Espírita Mineira, a nossa casa máter de unificação nos 853 municípios das Minas Gerais, realizou, através da área de orientação mediúnica, um trabalho minucioso de contactar as casas espíritas através de um trabalho, de um questionário, e algo que trouxe uma grande preocupação a esta área. E se querem recorrer ao que eu estou falando, está gravado
nos vídeos dos trabalhos que estão sendo realizados, sempre aos domingos, às 19 horas, no YouTube da União Espírita Mineira, pelas áreas. E nesta live, os coordenadores nos trazem uma preocupante informação, que a maioria daqueles e aquelas que hoje trabalham de maneira ostensiva nas atividades mediúnicas da casa, desconhecem o livro dos médiuns. Porque quando recorremos a esta obra, Kardec nos orienta sobre todo o trabalho que deveríamos, primeiramente, nos debruçar sobre o livro dos Espíritos e, a posteriori, o livro dos médiuns. E aqui vou lembrar de minha avó paterna, como também, poderíamos lembrar de nossa avó materna, mas nesse momento algo nos vem de que é muito importante e já faz bom tempo. E este ano a gente está tendo todo esse carinho, esse cuidado de trazer esses 160 anos, desta obra, porque também estamos tendo a oportunidade de completar 6.0. E lá, ainda na infância, certa vez escutei de minha avó comentando com as minhas tias e principalmente com as noras, da qual a minha mãe fazia parte, dizendo a elas que para você ter alguém trabalhando na sua casa, convivendo nas atividades de colaborar no dia a dia, é imprescindível que você tenha conhecimento prévio. Não eram com essas palavras, uma pessoa muito simples, mas muito inteligente. E ela deu um exemplo muito que ficou guardado, não só na minha mente, mas principalmente no meu coração. Ela citava, naquela ocasião, o preparo muito simples de algo que faz parte do nosso cardápio do dia a dia, que é o arroz. E ela ilustrou com muita propriedade que se eu não sei como fazer o arroz, como que eu vou poder orientar aquela que vai estar ali colaborando com as atividades do dia a dia? E aqui fica também a nossa reflexão. É por acaso que o nosso codificador, lá na sua adolescência, teve a oportunidade não só de conhecer, mas conviver com Pestalozzi e se dedicar a uma vida na área da educação, não só como educador, mas quem deixou um legado de produção para a França e para a educação, até o momento em que teve o primeiro contato com as mesas girantes. No capítulo de número 20, da influência moral do médium. E lá, no item de número 226, tem uma chamada questões diversas. E lá tem duas questões. A primeira, eu vou trazer o questionamento e parte da resposta para ajudarmos na conclusão
dessa temática da noite. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios e a espiritualidade na maior tranquilidade. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. Uma coisa é a condição, a outra é o exercício, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, aqui nós não vamos entrar no exercício, mas na condição, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. Mais uma vez, a espiritualidade vem nos afirmar categoricamente que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. E neste mesmo item, de número 226, nas questões diversas, na segunda, tem algo extraordinário que a espiritualidade assim nos diz. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. No item 11 e 12, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Agora, preste atenção. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário. Multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Oportunidade. Ela está presente a todo momento. Compete a nós outros. O que vamos fazer das mesmas? E nesse item tem algo extraordinário. Para a gente poder entender a misericórdia de Deus. E o que temos feito desta misericórdia? Ao trazermos algo que está conosco. Ah, Belmiro, mas não sou médio ostensivo. Mas, volto lá novamente. Como anda a tua relação com teu anjo guardião? Porque se afinas com ele, tem capacidade de afinar e entender e buscar com outros. E Kardec nos diz assim, sobre a orientação da espiritualidade. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou o doente como apóstolo? Judas, o traidor, não fez milagres e não curou o doente como apóstolos? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar a seus próprios olhos a traição que praticou. Fique aqui com muita clareza para nós.
a ferramenta, a oportunidade é bela. Agora, compete a nós outros o que vamos fazer, a maneira que vamos conduzir. E se estavam esperando, né, ao longo da nossa reflexão, trazer aqui uma afirmativa, deixamos para o final. No capítulo de número 17, da formação dos médios, desenvolvimento da mediunidade, item de número 200. Kardec assim nos diz: ocupar-nos-emos aqui, especialmente, com os médios, escrevente, por ser o gênero da mediunidade mais espalhado, e que, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda gente ambiciona possuir. E aí vem a informação que eu gostaria que você guardasse com muito carinho e com muita atenção, meu companheiro, minha companheira. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode, olha bem, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Os seus sinais físicos, em os quais algumas pessoas julgam ser indícios, nada tem de infalíveis. Elas se manifestam nas crianças, nos velhos, em homens e mulheres. Qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de lhe comprovar a existência. Experimentar. E a experimentação, meu querido e minha querida, vem pela observação. Este, para mim, é o maior legado que nós outros temos no que tange a mediunidade, a observação. E que muitas das vezes nós não sabemos fazer conosco. E também não sabemos fazer isso num processo no dia a dia, na nossa casa espírita. Esperamos, desejamos e almejamos que este momento que aqui estivemos reunidos tenha proporcionado a você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido companheiro, minha querida companheira, simpatizante da doutrina espírita, a oportunidade da reflexão. Vamos continuar no nosso dia a dia, principalmente nesse momento que só retornará quando for e quando assim o quiser o nosso Pai maior, que é Deus. Agradeço a você pela paciência de estar aqui conosco. Te agradecer por te dar também a oportunidade de juntos continuarmos aprendendo. A esta casa, a casa de Joana d'Arc, o nosso carinho
E que toda essa paz e essa harmonia que encontramos aqui nesta noite possa permanecer com cada um de nós, no hoje, agora e sempre. Que assim seja.